Uau! Acho que são 12 ou talvez 13 anos de caminhada, Sérgio, por aí. Começou numa academia de musculação, Evandro, de uma academia de musculação que tinha dentro da comunidade cristã, que a gente era membros, de uma academia de musculação por uma reunião de oração, de uma reunião de oração para as reuniões de celebração, das reuniões de celebração para um tempo em missão, amizades que a gente leva, eu e a Si, a família, com muito carinho, e é muito bom estar aqui, meu irmão. Nosso coração se enche de alegria vendo esse sonho que Deus colocou dentro do seu coração se realizando hoje à noite, ou continuando a se realizar nessa noite. Muito mais. Tem muito mais águas aí para vir. E o melhor presente que a gente pode te dar é compartilhar contigo e com essa igreja aquele que o Pai tem colocado no nosso coração nesses últimos dias, aquilo que eu e a Si temos conversado, e Deus já nos abençoou tanto. A Si é minha esposa, tá? Que está sentada aqui. Deus já nos abençoou tanto, tanto, com isso que nós refletimos, e o meu desejo é que isso que Deus abençoou o nosso coração, abençoe o seu coração, Sérgio, abençoe o seu coração, Cris, abençoe o coração dessa comunidade. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo. E o texto das Sagradas Escrituras que subiu ao nosso coração está em Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. E o Sérgio, quando conversou comigo e pediu, depois de algumas semanas, para dar um tema para essa pregação, para essa reflexão, e o tema que talvez resume tudo aquilo que o Pai colocou no nosso coração foi a glória de Deus e o chamado para o ministério, o chamado ministerial. Esse é o tema que ficou na nossa mente. Mas tema, você sabe como é, né? Tema é alguma coisa assim que você tenta resumir aquilo que está dentro daquilo que o Pai te colocou para dar um norte. E eu estou falando para vocês o tema e, ao mesmo tempo, já falo para vocês esquecer do tema. Porque talvez na hora que a gente começar a ler Isaías 6, embora o tema que está no nosso coração é a glória de Deus e o chamado para o ministério, o chamado ministerial, ou talvez conforme você começa a ler aqui, o que vai mais tocar no seu coração é a glória de Deus e a sua santidade, a glória de Deus e a sua majestade, a glória de Deus e o seu domínio, a glória de Deus e o seu reino, a glória de Deus e a adoração prestada a esse Deus que é rei, a glória de Deus e a nossa condição humana diante dessa glória, a glória de Deus e a sua misericórdia e o seu toque, a glória de Deus e o chamado para o ministério, ou talvez a glória de Deus, ou talvez Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, ao ler esse texto aqui, o que vai saltar no seu coração, mas o que eu sei é que se você tiver com o seu coração aberto e em espírito de oração e pedindo para que o Pai fale contigo, apesar de mim, o Pai vai falar contigo, a palavra vai falar contigo, e que seja assim. Antes de ler o texto, eu quero fazer mais duas observações. A primeira é que hoje nós estamos aqui numa ordenação, numa celebração de ordenação do Sérgio como pastor, mas essa questão do chamado para o ministério não é algo exclusivo de alguns cristãos. Cristãos especiais que recebem um chamado especial para servir. Não, o chamado para servir é universal. Nasceu de novo, está chamado para servir.
Se você for ver lá como Jesus termina o Evangelho de Mateus, ele fala: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse envio tem o portanto. Portanto vão, portanto do quê? Portanto que toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ou seja, o envio, a autoridade do envio não está na capacidade humana, mas está na autoridade do Cristo que envia. E com quem que ele está falando? Com quem que Jesus está falando? Mateus 28. Com os discípulos. Com todos nós. Com os discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Como discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, nós somos todos chamados a servir. Agora, se você gosta assim de uma coisa assim mais sofisticada, de um título assim, você tem que tomar cuidado com esse negócio aí, tem que tratar um pouquinho. Mas Paulo te dá um título bem legal assim. Porque se você for ler lá na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar para a gente que nós somos embaixadores. Embaixadores de Cristo. Já parou para pensar nisso? O que é um embaixador, né? Embaixador é representante de um país exercendo a sua função num outro país em nome do país de que ele pertence. E Paulo, nesse contexto, está dizendo que nós somos embaixadores de um outro país, de um outro reino, vivendo num reino aqui, representando aquele reino. Próxima vez que alguém chegar para você e dizer assim, então, o que você faz? Você manda essa, sou embaixador. Sou embaixador. A pessoa vai olhar para você, embaixador? Como assim? Embaixador de um reino? Embaixador de um reino que você não faz ideia. E esse ministério que o Paulo está falando lá, nessa carta aos Coríntios, ele está falando que nós temos o ministério da reconciliação. Por quê? Porque Deus, na cruz, estava reconciliando o mundo consigo mesmo, através do sacrifício de Jesus. Agora ele envia os seus embaixadores. Todos os seus embaixadores a fazer o quê? A declarar esse ministério da reconciliação. E é como se Deus estivesse, ele diz lá, falando e apelando através de nós a todo mundo. Qual que é a palavra que ele diz? Reconcilie-se. Então, como embaixadores daquele reino, nesse reino dos homens, a gente sai por aí, andando por aí, Sérgio, dizendo, reconciliem-se, 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 reconciliem-se. Serviço. Embaixadores. Agora eu gosto mais de outra. Acho mais lindo ainda. Porque quando Paulo vai escrever as suas cartas, na maioria das suas cartas, Paulo começa escrevendo e se apresentando como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que ele é. Mas, por exemplo, na carta aos Romanos, quando ele vai começar a escrever a carta, ele diz assim, apóstolos, servo do Senhor Jesus Cristo. E a melhor tradução para esse servo do Senhor Jesus Cristo vai ser escravo do Senhor Jesus Cristo. E nessa frase que Paulo diz, servo do Senhor Jesus Cristo, ele está afirmando aqui duas coisas. A primeira é que ele tem um senhor, a segunda é que ele é escravo. Ele não é senhor de si mesmo, ele tem um senhor e esse senhor é Jesus Cristo. E ele é servo desse senhor. E servo faz o quê? Servo faz o quê? Serve. Então, esse chamado para um engajamento ministerial, que numa palavra muito simples, é um chamado para servir, é para todos nós. Agora, é óbvio que dentre esses que servem, alguns são chamados para um dom ou para um serviço específico, como hoje que a gente está conversando aqui, que é o serviço do pastoreio. E aí, para esse serviço do pastoreio, por exemplo, a gente poderia estar lendo hoje aqui a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que vai começar dizendo lá, aquele que deseja ser bispo, que deseja exercer o pastoreio, deseja uma nobre função. E ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sensato, não apegado ao vinho, não apegado ao dinheiro, não violento, deve ser amável, deve ser pacífico, deve ser apto a ensinar, não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na cilada do diabo.
precisa ter boa reputação com os de fora para também não cair na cilada do diabo. Então, essas aí são algumas questões específicas. Muito delas se aplica para todo e qualquer cristão, mas algumas ali talvez mais específicas, como apto para ensinar, que saiba governar o seu próprio lar, porque se não sabe governar o seu próprio lar, como vai governar a igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se soberbeça. Então, tem algumas coisas ali específicas. Mas o texto que a gente vai ler hoje, de Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8, não vai tratar desses específicos de um pastor. Porque seria assim, né, Sérgio? É a sua festa. Mas com todos os nossos irmãos aqui, o que Deus colocou no meu coração é algo que sirva demais para o nosso irmão Sérgio, mas que sirva para você também. Para todos vocês que chamam Jesus Cristo de seu Senhor. Porque quando você chama Jesus Cristo de Senhor, você está se colocando e se chamando de servo do Senhor, escravo do Senhor. Então, para exercer o ministério, seja um ministério pastoral, seja um serviço, seja lá qual ele for, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, qual é o preparo? O que a gente precisa? O que antecede um chamado para servir? O que nós precisamos ter dentro de nós? O que nós precisamos perceber antes de servir? Eu acho que Isaías 6, de versículo 1 a 8, vai nos ajudar. Vamos ler o texto. Isaías, capítulo 6, de versículo 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Pai, estamos diante da sua palavra, e mais uma vez te pedimos da sua graça, graça sobre graça sobre graça, muita misericórdia. Que o Senhor fale conosco, Senhor fale conosco. Que a sua palavra encontre lugar nos nossos corações e que nós possamos ouvi-la e praticá-la para a honra e glória do teu nome. Para a honra e glória do teu nome. Nesse texto, respondendo talvez a pergunta que a gente se faz, o que antecede um chamado ministerial, o que antecede um engajamento ministerial, desculpa, o que antecede a eu começar a servir num modo mais amplo. Algumas coisas a gente tira desse texto, porque você sabe aqui que Isaías está sendo chamado para servir como profeta em Judá. E nesse capítulo 6, Isaías está relatando como foi esse chamado. E nesse chamado, Isaías vai começar dizendo para a gente que ele viu o Senhor. O que antecede o chamado? Ver o Senhor. E aí ele vai dizer para nós que ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ver o Senhor e ter a certeza que o Senhor reina antecede o chamado. Aí ele vai dizer para nós que ele viu criaturas no céu, e essas criaturas adoravam a Deus. A adoração a Deus antecede o chamado. Aí ele também viu que na adoração desses seres celestiais, eles diziam: Santo, Santo, Santo. A terra inteira está cheia da sua glória.
a revelação no nosso coração de que o Deus que nos chama é santo, 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 antecede o chamado. Aí, diante dessa glória toda, assim, na hora que ele vê tudo isso diante dele, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O reconhecimento que nós não estamos prontos para aquele chamado que ele está nos chamando antecede o chamado. Mas logo em seguida vem um toque de purificação. O toque da purificação dos lábios. A culpa removida. A purificação daqueles que reconhecem que não estão prontos para o chamado antecede o chamado. É só depois disso que ele ouve: a quem enviarei, quem irá por nós, quem há de ir por nós. E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. É muito provavelmente que a gente não vai conseguir falar de tudo isso que está no meu coração, Sérgio, impossível. Mas talvez a gente fale de 1, 2 ou 3 e deixa os outros, a gente conversa. Mas a primeira coisa que a gente vê nesse texto de Isaías é: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Bom, a gente já se deparou com um milagre. Algo de cara. Tem um milagre aqui. Que milagre que é esse? Eu vi o Senhor. Porque ver o Senhor é um milagre. É um milagre que Deus realiza em se revelar e abrir os nossos olhos para que a gente não enxergue. Sem Deus resolver se revelar para nós, e sem Deus abrir os nossos olhos para que a gente enxergue aquilo que Ele está se revelando, é impossível vê-lo. Então, ver o Senhor é milagre. O texto começa com milagre. Eu vi o Senhor. E se você começar a ler as Escrituras e ver no Antigo Testamento, todos aqueles que Deus enviou, obviamente Ele se revelou. Ele se revela a Abraão, ele se revela a Jacó, ele se revela a Davi, se revela aos profetas, se revela a Moisés. Mais na frente ele vai se revelar em Cristo Jesus aos discípulos. E os discípulos veem Jesus. Se a gente for direto para o Novo Testamento, você vai ver os discípulos testemunhando que eles viram Jesus. E ver Jesus, porque muita gente lá viu Jesus, mas não viu Jesus. Entendeu o que eu estou falando, né? Eles viram Jesus, mas não viram Jesus. Lembra do Ibope? Quando Jesus manda os discípulos saírem perguntando quem eles acham que eu sou. Aí eles saem perguntando para o pessoal: quem você acha que é Jesus? Quem você acha que é Jesus? Quem você acha que é Jesus? E aí eles começam a dizer: não, ele é João Batista, ou ele é Elias, não, ele é Jeremias, ou é um dos antigos profetas. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E qual que é a resposta de Jesus? Não foi por sangue, foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu que te revelou. O milagre acontecendo ali. E é muito interessante que você lê esse texto, depois dessa revelação que Pedro tem, logo em seguida Jesus vai começar a falar da morte dele, e que Pedro morrer não. E aí tem toda aquela conversa de Jesus com Pedro, mas logo em seguida tem uma outra coisa muito interessante. O que Jesus faz? Pega os 3 discípulos e leva eles para onde? Para o Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração, o que Pedro vê? A glória do Cristo. É a glória do Cristo. É por isso que lá na carta de 2 Pedro, ele vai mencionar: nós vimos a majestade de Jesus. E lá no alto monte, nós vimos a glória de Deus, a glória suprema sobre ele. E o Pai dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nós vimos Jesus. João, apóstolo João, nós vimos a glória do Filho unigênito. Nós vimos a glória dele. Quando ele vai lá para a carta de João, talvez a gente leia isso juntos. Vamos para a carta de João. Primeira carta de João, ele começa dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos.
Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E nós escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Nós vimos, por isso que nós falamos. Agora, vá com a sua Bíblia para João 12. João 12. O Evangelho de João, capítulo 12. Jesus já entrou em Jerusalém, Jesus continua manifestando e conversando e proclamando o reino de Deus chegou, mas os judeus ainda estão incrédulos a respeito de Jesus. Aí no versículo 37 vai dizer assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Eles viram, mas não viram. Eles viram Jesus fazendo muitas coisas, muitos milagres, mas não viram Jesus. Eles não creram nele. E isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou seus olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então, quando você está aqui em Isaías 6, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor Jesus. Primeira coisa que antecede qualquer chamado para servir é ver Jesus. É ver o rei. É ver aquele a quem a gente vai servir. É a primeira. Mas ele continua, ele diz: no ano em que vi o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. No ano em que o rei Uzias morreu. Quem foi esse rei Uzias? Segunda Crônicas 26 vai contar para a gente. Rei Uzias foi um rei que reinou bom tempo, 56 anos, se não me engano. Uzias reina, ele segue os caminhos do Senhor, enquanto Zacarias, o sacerdote, vive. E enquanto ele está seguindo os conselhos do Senhor, o Senhor o abençoa. Ele vence várias guerras, ele tem um exército enorme, mais de 300 mil soldados, e ele vai equipando esse exército vai ficando cada vez mais forte. Uzias vai ficando cada vez mais poderoso, cada vez mais famoso. Ele vai construindo torres no deserto, torres na cidade. Em cima dessas torres ele vai colocando armas inovadoras para proteção e para a proteção de Israel. E a fama dele vai crescendo. Vai crescendo, esse é Uzias. Mas ele também, além de dar esse senso de proteção para Israel, Uzias, ele também ama a agricultura, e com isso ele vai gerando vários empregos na vinha, vai arrumando lagares no deserto, vai colocando o pessoal trabalhar, e vai gerando emprego, e vai prosperando, Judá vai prosperando. Talvez um período de maior prosperidade do povo. Até que chega um momento que a fama sobe tanto na cabeça de Uzias que ele pensa que ele pode fazer tudo. E aí ele entra no templo e ele vai acender um incenso no altar do incenso. E isso não é coisa que o rei pode fazer, isso é só do sacerdote. Então os sacerdotes chegam diante de Uzias e falam: Uzias, aí não. Isso não é para você, isso é só do sacerdote. Mas Uzias agora é rei, é poderoso, é famoso. E aí Uzias se irrita. Uzias não gosta desse negócio de chegar a sacerdotes, e foi um bocado deles, acho que são 80 chega diante dele. Uzias, não, aí não. Uzias se revolta com tudo isso. Enquanto ele ainda está revoltado, Deus manda uma lepra. A lepra aparece na testa. Na hora que aparece a lepra na testa dele, os sacerdotes que estão diante dele, você sai daqui, você sai do templo, ele é expulso do templo. Uzias sai do templo ele já vai para um lugar de reclusão e ele fica isolado. Passa um tempo, Uzias vai morrer, e quando ele morre, o povo referencia a Uzias como aquele que tinha lepra. Então é um rei que começa muito bem, tem anos de prosperidade, o povo prospera, o povo cresce, o povo se sente protegido,
mas que acaba mal. E é no ano em que esse rei Uzias morreu, esse rei que trouxe toda essa prosperidade para o povo, é que Isaías tem a visão. Nesse ano em que o rei Uzias morre, o povo está em certo estresse, né? O rei que foi tão bom para nós, o rei que gerou tantas coisas boas entre nós, que tem nos dado tanta segurança, nós temos vencido todos os inimigos à nossa volta, estamos vivendo em paz com o povo de Israel, Judá e Israel, estamos vivendo em paz, esse rei morreu. Tem uma comoção, tem um estresse. O que vem agora? É nesse ano, é nesse contexto, é nesse ano que Isaías, ele olha e tem a visão, e ele vê o Senhor, e vê o Senhor aonde? Sentado no sofá, tomando um chazinho. Ou ele vê o Senhor andando de um lado para o outro, e fala assim, o que eu faço agora, meu Deus? Uzias acabou de morrer, o que eu faço? Não, quando ele olha, ele tem a visão, ele vê o quê? Vê o Senhor aonde? Vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia todo o templo. No ano de estresse de Isaías, ele vê o Senhor reinando. Antes do eis-me aqui, lá do versículo 8, tem uma visão, a visão do Senhor que reina. Todo aquele que serve, antes de ser chamado para servir, precisa ter essa revelação milagrosa do Deus que reina. Porque como é bom servir sabendo que aquele que a gente serve reina. Nós estamos à volta daquele que é grande. Ele reina. E essa temática do Deus que reina está na Bíblia inteira. No próprio Isaías, né? Isaías mais à frente vai dizer quão belos nos montes os pés daqueles que proclamam as boas novas, que anunciam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e dizem a Sião. O que eles dizem a Sião? Deus reina. Deus reina. Se nós vamos para os salmistas, quantos salmos? Nós podemos ficar aqui lendo vários salmos e os salmistas vão dizer, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e Ele reina sobre tudo que existe. Como é bom, meu irmão Sérgio, exercer o ministério, tendo no coração a convicção de que daquele a quem você serve, reina. No ano em que rei Uzias morreu, Isaías tem uma visão dos céus. Aqui tem um rei que morreu, lá tem um rei eterno que está sentado e ele reina, ele é majestoso, ele é soberano. Ele reina. A gente vai para um conselho pastoral e sai daquele conselho pastoral meio balançado com tudo aquilo que está acontecendo, deixa subir no nosso coração o quê? Ele reina. A gente sai para servir aonde a gente serve, aonde Deus nos colocou para servir, e a gente vai encontrando todo tipo de situação. Como é bom ter a visão de que o Senhor reina. Se você for ver o chamado de Isaías, conforme quando Deus vai dar o que Isaías tem que fazer, então, Isaías, você vai falar, o povo não vai ouvir, eles não vão enxergar, o coração deles está duro, mas você vai falando. Isaías fala, mas até quando? Até quando eu vou ficar fazendo isso? Até a cidade está totalmente desolada. Ou seja, Isaías, nos dias de hoje, seria um profeta extremamente fracassado, porque ninguém estava ouvindo o que ele estava falando. Mas o que motivava Isaías a falar não era se o pessoal estava ouvindo ele ou não, mas era a visão. A visão que ele teve aqui, que visão é essa? Que o Senhor reina. E a sua majestade, o seu esplendor enche todo o templo. E mais à frente ele vai encontrar os querubins, os serafins, adorando a esse Deus que reina, dizendo santo, 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 e a terra inteira está cheia da sua glória.
Como é bom servir, saber e ter a convicção de, enquanto nós estamos servindo aqui, independente dos resultados que os nossos olhos possam ver, independente das coisas que a gente consegue colher enquanto a gente serve, como é bom lembrar e olhar e saber que Deus reina. Deus reina. Essa visão que Isaías, esse milagre da visão que Isaías tem ao olhar aos céus e ver o Senhor assentado num trono alto e exaltado, é seguida desses serafins. E esses serafins, cada um deles tinha 6 asas, e 2 estavam cobrindo o rosto, 2 estavam cobrindo os pés e 2 voavam. E aqui é um símbolo muito simples, que esses seres poderosos estão diante desse Senhor que reina, e eles têm as asas cobrindo os ossos, têm as asas cobrindo os pés, em sinal de total submissão e humildade diante daquele que eles não são dignos sequer de olhar. Mas tem outras 2 asas, e essas outras 2 asas é para servir, é para voar, e é isso que eles fazem logo em seguida. O que mostra para nós aqui que esses seres poderosos das 6 asas, 4, gestos de adoração, 2, gestos de serviço. Adoração precede serviço. Nem todos aqueles que servem adoram. Todos aqueles que adoram servem. E às vezes a gente tem que dar um passinho para trás assim, pedir para que Deus nos dê a visão, ou limpe os nossos olhos para a gente consiga enxergar, porque quando a gente enxerga aquele que reina, a gente se ajoelha e adora. A adoração precede o serviço. A adoração precede o serviço. Uma outra coisa que ele se depara é com esses serafins que sequer olham para o Senhor que está entronizado. Eles proclamam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Como é bom saber que aquele a quem nós servimos é santo, 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 e aquele que a gente serve é santo, santo, santo. Porque enquanto a gente estiver servindo, enquanto a gente estiver servindo, a gente perder de vista que aquele que a gente serve é santo, 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 a gente deixou de servir. E é o único atributo de Deus, né, que na Bíblia é repetido 3 vezes, santo, santo, santo. E os nossos irmãos teólogos vão nos ensinar que esse santo, santo, santo é repetido 3 vezes para enfatizar a questão que ele é santo, e essa questão de ser santo, esse atributo permeia todos os outros. Deus é amor e seu amor é santo. Deus é justiça, a sua justiça é santa. Deus é companheiro, a sua companhia é santa. Permeia tudo. E esse santo, 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 essa definição de santo, né? Pelo menos 2 clássicas. A primeira é o separado, é o diferente, é o outro, é o inacessível. Como um teólogo disse, é o mistérios tremendos. Como é bom a gente lembrar que a gente serve um Deus que é santo, 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 que é o outro, que é diferente. A gente não consegue colocar ele dentro de uma caixinha, assim, dizer assim, é assim que esse Deus faz, é assim que esse Deus chega. Não, porque ele é santo, 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 ele é outro, ele é mais. A gente conhece a Deus na medida que se revela. Tudo que a gente pode conhecer de Deus é o que Deus revela a nós. Mas tudo que Deus revela a nós não revela tudo que ele é. Ele é muito mais daquilo que ele revela a nós. Tudo que ele se revela a nós é o suficiente para nós vivermos em santidade e diante dele. Mas esse tudo não é o tudo, ele é muito mais. Isso é extraordinário, a gente lembrar no nosso serviço pastoral que a gente está servindo um Deus que é santo, 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 o outro. E às vezes a maneira que esse Deus santo, santo, santo age é diferente. Essa ideia do santo, 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 do outro,
dá àquele que tem essa percepção ambivalência de admiração e perplexidade. Sabe aonde tem isso? É lá quando Jesus está falando para os discípulos para eles atravessarem, ele dá ordem para os discípulos que eles vão atravessar o lago, aí eles vão atravessando e começa aquela tempestade, começa a vir água para dentro do barco e Jesus está fazendo o quê? Jesus está dormindo. E aí os caras estão pensando, nós vamos morrer, eles não acreditaram que eles iam atravessar o lago, como Jesus disse. Aí eles vão lá, acordam Jesus, então Jesus, você não está vendo aí, o negócio vai cair, está entrando no água, a gente vai afundar, a gente vai morrer, você não vai fazer nada? Aí Jesus, sempre então, pequena fé, né? E aí Jesus dá ordem aos ventos e à água e tudo fica tranquilo, tudo fica em paz. Aí os discípulos ficam admirados, não mais com a tempestade, agora a questão não é mais a tempestade, a questão agora é que tem um aí que ele dá ordem aos ventos e às águas e esses lhes obedecem. Porque dar ordem à água e ao vento, qualquer louco pode dar. O ponto são os ventos e as águas obedecerem. E o texto diz que eles ficam amedrontados e admirados. Por quê? Eles estão diante daquele que é santo. É muito mais. É muito mais. Isso é uma dose assim de humildade extraordinária para a nossa arrogância teológica. O Deus que a gente serve é santo, santo, santo é o outro. Isso seria até um pouco assombroso, assim, se a outra perna da definição de santo não fosse que ele é moralmente perfeito. Então isso faz... O santo, 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 o outro, o inacessível, o que eu não consigo colocar na caixinha, o que eu não consigo controlar, ele é moralmente perfeito. Aí a gente... Então tudo isso que ele revela a nós... Ou melhor, tudo aquilo que a gente não conhece dele, tudo que faz parte do outro, do inacessível, do mistério tremendo, tudo que é isso não contradiz ao que é revelado. O que é revelado? Que ele é moralmente perfeito. Então você pega, por exemplo, João Batista. Quando João Batista tá pregando, João Batista está pregando com as convicções que ele já tem. Ele vai, raça de víboras, quem deu a ideia para vocês fugir da ira que está se aproximando? Deem frutos que mostram arrependimento. E não fica falando aí que vocês são filhos de Abraão, porque Deus dessas pedras pode fazer filho de Abraão. E aí o pessoal começa a ficar tudo preocupado, aí chega lá o pessoal que é da multidão, e o que a gente faz? Vocês que têm 2 túnicas, dá uma. Aí chega o pessoal cobrador de imposto, aí o que a gente faz? Não cobra mais do que é necessário cobrar, que é definido para cobrar. Aí chega os soldados, e a gente, o que a gente faz? Vocês não abusem da autoridade. Ele está falando, é convicção, e é isso mesmo, que está revelado, está revelado. É João Batista que diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Convicção. Mas chega um momento dessa apresentação do santo, santo, santo encarnado, que João Batista começa a coçar a cabeça, mas será que é ele mesmo? E aí ele manda os discípulos perguntar, você lembra disso? Tu vai lá perguntar se ele realmente é o Messias que havia de vir. Aí quando ele vai lá perguntar, o Jesus começa a fazer uns milagres para deixar João Batista tranquilo que ele é o que ele é. Mas esse momento me parece que João Batista está entre essa questão da admiração, da convicção, do que é revelado, com essa aproximação daquele que é santo, 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 e se revelou de uma forma que João Batista não esperava. É ele mesmo. Como é bom quando a gente está exercendo o ministério, quando a gente está no nosso serviço ministerial, seja lá qual ele for, a gente sempre lembrar que o Deus que a gente serve é moralmente perfeito. Não tem sombra. Não tem coisa cinza. Não tem pensamentos maus. Não tem intenções más. Moralmente perfeito. E a gente proclama isso com toda a verdade, com toda a força, mas ao mesmo tempo com um senso de humildade, porque a gente está falando sobre aquele que é santo, santo, santo. Meu tempo já foi. As últimas 3 coisas que você vai ver nesse texto é que diante dessa revelação toda que Isaías está tendo, do Deus
assentado no seu alto sublime trono, a majestade, o santo, 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 esses seres divinos, todos lá. Quando Isaías está vendo tudo isso, ele diz, agora sim, estou pronto. Agora eu desço aqui em Judá, falei, eu vi, eu sou o cara. Eu tive um encontro com o Senhor dos Exércitos, ele estava sentado lá, eu vi lá o pessoal adorando, agora eu vou dar aula aí para a tribo de Levi, como que eles têm que louvar. É assim que Isaías reage diante daquilo que ele vê. Como é que Isaías reage? Ai de mim, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros que vive no mundo, no meio de um povo de lábios impuros. Diante dessa revelação que ele tem, ele se encontra com aquele, ele se enxerga e está diante daquele que é santo e vê que ele não é. Quando ele vê o que ele vê, o que está por trás dessas palavras de Isaías, está feito, não tem jeito para mim. Porque quando ele vê o que ele vê, ele não tem mais como referência o povo de lábios impuros que ele convive. Agora, a referência de Isaías é o santo, 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 o Senhor que reina. Como é bom quando a gente está exercendo o ministério, a nossa referência não é o povo que está à nossa volta de lábios impuros, mas é o santo, santo, santo. E aí, quando Isaías tem essa consciência de quem ele é, os serafins voam e tocam no lábio dele, não passa pano. Os serafins voam diante dele e não diz assim, então, mas você é um dos melhorzinhos entre lá. Não, ele vai lá e purifica os lábios de Isaías e diz, a sua culpa será removida e os seus pecados perdoados. Como é bom saber que aquele a quem a gente serve, apesar de ainda sermos e termos os nossos lábios impuros, que Jesus vai ensinar lá na frente que lábios impuros é reflexo do coração impuro, quando a gente chega diante dele assim, meu lábio é impuro, meu coração é impuro, minha intenção é impura, minhas motivações são impuras, é tudo impuro, ai de mim! A gente sabe que de lá do trono do Deus que reina, desce a graça, nos toca, nos purifica. E a gente escuta a pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo, tantas coisas que esse texto nos revela, tantas coisas que esse texto traz ao nosso coração. Nós sabemos que o Senhor é capaz e o Senhor tem o desejo de falar muito mais do que foi falado aqui. Então fale ao coração do meu irmão Sérgio, nessa celebração de ordenação, que no seu ministério ele possa sempre se lembrar que o Senhor reina, que o Senhor é santo, 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 que a adoração a Ti precede o serviço e que Ele precisa do Seu toque, assim como todos nós precisamos do Seu toque purificador, para aí sim podermos dizer, eis-me aqui. Que bom saber que o Senhor nos toca, que bom saber que a Sua cruz abriu a possibilidade para nós, para cada um de nós, chegarmos diante de Ti, declarando diante de Ti, nos rasgando diante de Ti, abrindo diante de Ti todas as nossas impurezas, sabendo que pelo sangue de Jesus Cristo oferecido na cruz é possível haver o toque da purificação que nos capacita para Te servir. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.